E aí, corre que nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os assuntos que mais caem em biologia para você arrasar na prova do Enem. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Aqui quem fala é o professor Iolan, professor de biologia aqui do PrEP Vestibular. E chega aqui um cadinho rapidinho. Gente, você está no canal onde justamente você vai aprender tudo relacionado à prova do Enem e dos outros vestibulares. Mas antes da gente falar realmente sobre o nosso assunto, eu quero te pedir um favor, pelo amor de Deus. Não esquece de se inscrever, tá? Não esquece também de curtir esse vídeo e também não esquece de ativar o sininho com as notificações, para que sempre que houver um conteúdo novo aqui no canal do PrEP, você venha aqui dar uma olhada e saber coisas incríveis sobre o vestibular, sobre o Enem, saber sobre macete também, beleza? Sem mais delongas, vamos então para o nosso tema. Quais são os assuntos que mais caem no Enem, beleza? São 5 assuntos principais que mais caem. Show? Vou olhar minha colinha aqui, porque às vezes, né, a gente necessita de uma colinha, mas não na hora da prova, tá? Em nome de Jesus. Fisiologia, biotecnologia, ecologia, evolução e genética, que é o amor da minha vida. Bom, sobre fisiologia humana, você vai ver que no Enem, normalmente, cai sempre questões relacionadas a determinados tipos de sistemas. Ou é um sistema digestivo, ou é um sistema cardio, ou um sistema respiratório. Às vezes cai anatomia comparada, como é o caso de uma prova de alguns anos atrás, fazendo a comparação da anatomia de um réptil com a anatomia fetal. Então, assim, as questões de anatomia do Enem, às vezes são um pouco mais complexas, porque realmente fisiologia, anatomia humana é um conteúdo, assim, bem maçante. Mas claro que você tem aqui no canal do PrEP, né, gente? Bom, o segundo conteúdo aí que mais cai é biotech. E, gente, biotecnologia cai muito. E cai sempre muito associado à questão do conhecimento que você acaba tendo que ter de biologia molecular. Então, aquelas questões que falam, por exemplo, como que eu posso dar características novas para uma determinada planta se eu inserir tal gene. E aí, normalmente, é você inserir o gene no cloroplasto, porque aí você não vai ter problema nenhum em afetar o patrimônio genético daquela espécie. Então, assim, volta e meia tem questões de biotech relacionadas a agropecuária, ou então a produção de vacinas com relação ao Covid-19, tá? Então você vai ver realmente se fazendo essa alusão entre biotecnologia e a produção de vacinas. O próximo que nós temos é ecologia, gente. Esse tema aqui, sangue de Jesus tem poder, é o que mais cai. De longe é o que mais cai em todo o Enem. Ecologia sempre cai muito e são questões normalmente que são sempre associadas ao meio ambiente, ou então como que o ser humano afeta esse meio ambiente. Normalmente são questões assim que os alunos tendem a achar uma maior facilidade em responder, porque justamente é um tema que a gente vem sempre falando sobre, né? Passa na televisão bastante, novela, série, enfim. Mas, normalmente, quando você fala de ecologia, a gente está falando de meio ambiente, a ação do homem no meio ambiente, relações ecológicas também, que são super importantes. Evolução é o nosso quarto tema. Evolução é muito interessante porque ela vai tratar justamente sobre as ideias lamarquistas e darwinistas, tá? E sabe o que é o mais interessante? Quando a gente vai explicar a matéria, os alunos conseguem entender muito bem o que o Lamarck disse e o que o Darwin disse. Show, consegue entender. Mas, quando vai aplicar esse conhecimento numa questão, normalmente tem dúvida. Por causa dos termos. Nós precisamos ter muito cuidado com os termos que são utilizados nas questões. Porque, segundo Lamarck, o animal ele vai se adaptar a determinada característica que o ambiente tem lá. E aí você fala, não, mas quem fala de adaptação é o Darwin. Mas cuidado, se adaptar é a ideia do uso e desuso e da lei da herança de caracteres adquiridos. Quando eu estou falando que uma característica nova no ambiente surgiu e selecionou os indivíduos, aí eu estou falando do Darwin. Porque o Darwin fala justamente sobre seleção natural. Então, ó, pega essa dica, tá? Pra você não esquecer. E, normalmente, como eu falei, evolução cai em questões relacionadas a isso. Para você compreender nas alternativas, né, de acordo com o comando da questão, qual é a ideia darwinista, qual é a ideia lamarquista. E, por fim, o nosso quinto tema que mais cai é justamente genética, gente.
é a paixão da minha vida, genética. Eu amo essa matéria. Essa matéria é incrível porque justamente ela vai te dar um conhecimento de mundo e de pessoas e de interação gênica incrível, tá? Mas normalmente a genética, ela sempre vai atuar ou falando de genética mendeliana, né, o que nós chamamos de genética clássica, ou então associando junto com biotech, quando eu vou tratar de genética molecular. A gente teve um ano aí que caiu o equilíbrio de Harvey-Weinberger, que é uma ecologia mais relacionada à população, a questões evolutivas, e aí são questões um pouco mais complexas, tá? Porque tem matemática envolvida. Mas as questões do Enem também lembrei, genética também pode cair análise de heredograma, tá? E aí entender qual a herança que está envolvida ali. Show? Então, te dei aqui um resumão de tudo que pode cair no Enem. Mas, não se esquece que aqui no canal do Prep você pode ter conteúdos de todas as matérias. Você vai encontrar conteúdos de todas as matérias, beleza? Para te ajudar a conseguir passar no tão sonhado vestibular, para conseguir se dar bem na prova do Enem, beleza? Vai aparecer por aqui pelo vídeo algum card te mostrando outros vídeos que você pode também assistir, tá? Falando sobre o Enem, falando sobre vestibular. Gostou do vídeo? Eu quero saber se você acha que tem outro conteúdo aí que cai bastante no Enem que eu não comentei. Comenta aqui embaixo, beleza? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima.